bom dia a todos. Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, muito feliz. Realmente foram alguns contratempos de reajuste, mas os encontros que Deus nos promove, sem dúvida, eles chegam porque são compromissos e objetivos que vai além, muitas vezes, daquilo que nós planejamos, mas Deus tem e esses planos de nos encontrarmos. Eu estou muito feliz porque essa casa tem sido a demonstração do esforço, da perseverança, da persistência e insistência nos ideais nobres da vida. E por isso, esses planos se concretizam e se tornam realidade. Não só porque foi planejado, pensado, mas também porque foi sentido e externalizado dentro da ação do compromisso. Porque, falando em compromisso, hoje o nosso tema, o dever, ele está no capítulo 17, intitulado Sede Perfeito, e nós temos vários itens que vão conjugar com amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, justiça, amor e caridade. E podemos observar que Allan Kardec traz como ferramenta principal e alavanca impulsionadora da caridade, porque se fora da caridade não há salvação, o cumprimento do dever se constitui um dos objetivos e pilares que deve nortear não só a nossa vida, mas, acima de tudo, os objetivos nobres e espirituais. Os bons espíritos, os espíritos superiores que já adquiriram uma suprema disciplina, porque o dever ele requer, e sem dúvida é imprescindível a disciplina. Por isso que o dever vem constituindo um aspecto importante, porque a base é a moral. O dever está constituído dentro da base moral. Quando nós observamos que temos obrigações que devemos realizar, e se essa obrigação não vem com esse aspecto no envolvimento moral, podemos executar várias coisas porque somos obrigados a cumprir um horário, a cumprir uma agenda de compromisso de trabalho, somos obrigados a muitas coisas porque é pelo impositivo monetário ou por outras razões e questões. Mas o impositivo do dever moral é o cumprimento da lei da consciência. Nós fazemos não porque precisamos ter aplauso ou reconhecimento ou que alguém nos veja no exercício do trabalho. Esse dever é o consentimento realmente da razão e do coração, porque fazemos porque amamos fazer aquilo que nós acreditamos. E isso é que constitui um dos aspectos fundamentais da doutrina. E como eu falei, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz nesse capítulo, Sede Perfeito, falando que a base toda da moral de Jesus, que constitui um norte, uma bússola de orientação para todos nós, porque aquele que não cumpre o seu dever, e se não cumprimos com inconformidade, porque muita gente tem cumprido alguns deveres, mas será que esses deveres estão realmente imbuídos dos objetivos nobres da vida? Se até mesmo os deveres que eu faço, em particularidade com objetivo pessoal, ele traz uma característica, ele traz um caráter de refinamento, de compreensão moral, e aí é que o Evangelho se torna realmente uma bússola de orientação. Mas Emmanuel, ele traz, conjugado a este capítulo, no livro Pensamento e Vida, ele discorre um capítulo inteiro acerca do dever, mostrando a importância desse cumprimento que se faz imprescindível, já que ele passa a ser, de uma certa forma, por aquele que o exerce, como um fator indispensável utilizarmos a disciplina. E os bons espíritos priorizam, sim, a disciplina. Um espírito que está totalmente avesso à disciplina se constitui rebelde, despreparado para as ações, das mais simples até as mais elaboradas, que necessitam manter uma disciplina moral, espiritual, emocional,
para que possamos executar conforme Jesus tem nos ensinado. E nesse capítulo, Emmanuel traz para nós um verdadeiro tratado, se assim pudéssemos colocar, de ensino em relação ao que precisamos entender acerca de que seja o dever para com as profissões, para com as pessoas, o dever para consigo, para o próximo e para com Deus. Se essa justiça divina, porque vamos ver como se dá esse dever também no plano espiritual. Se aqui começa um entendimento para a realização desse dever e ele acaba aqui, Emmanuel disse nesse livro que não. Ele vai mais além. E quanto mais formos dentro desse além, dentro do aspecto moral, e vamos ver que o dever é infinito. Os bons espíritos jamais vão parar, jamais vai cessar essa dinâmica de buscar o melhoramento, o refinamento, para poder exercitar da mais bela e cada vez maior e melhor aquilo que constitui aquilo que foi confiado pelo Criador. Então, nós imaginamos, e Emmanuel fala que viver em segurança, ninguém deverá desprezar a boa disciplina. E aí, nesse livro também, no Pensamento e Vida, que ele discorre, que se os bons espíritos, os espíritos superiores dentro da escala ainda para mundos puros, mundos felizes, angelicais, esses mesmos espíritos que começaram a trabalhar compreendendo que era necessário fazer como dever moral e não somente pelo dever das obrigações, ele vai colocando isso numa escala de ascendência moral, aonde esses seres irão progredindo naturalmente para frente, para o alto, no sentido de buscar a luminosidade como forma de absorção de entendimento que são o Evangelho do Cristo. Mas Leon Denis se desdobra, trazendo para nós nesse livro, Depois da Morte, que é belíssimo, e ele coloca que além da vida, e nós sabemos que o espírito é imortal, ele é indestrutível, ele é infinito, além da morte, além do túmulo, o dever se constitui e se faz presente na vida dos indivíduos. Ah, desencarnei, agora os meus deveres de melhoramento, de crescimento, de progresso, o exercício das leis e dos princípios que constituem e norteiam a doutrina espírita não passam mais a fazer parte da minha realidade espiritual? Pelo contrário, Leon Denis, nesta obra fantástica, ele diz que o dever vai continuar fazendo parte desses aspectos importantes além da vida material. Primeiro, ele ensina que vamos viver e nos tornar e continuar investindo na imortalidade, porque somos espíritos, estamos utilizando o corpo físico. Então, termos a consciência e o hábito e a naturalidade de vivermos como espíritos imortais, e não o contrário. Pois esse dever, ele vai e transcende a tudo isso, nos mostrando uma beleza, um alargamento da consciência que se desperta para uma nova realidade, aonde não há um estranhamento que separa entre a vida material e a vida espiritual. É o prosseguimento de ambas, que uma foi necessário realizar na matéria, outra fora da matéria, mas a vida que se constitui é a mesma que pertence ao espírito. E aí a gente vê que ele está em consonância, em concordância com os valores morais do Cristo. E mais tarde, nesse mesmo capítulo, Leon Denis vai falar do aspecto da importância das possibilidades de aplicar ainda consciente e lúcido nesse momento da nossa encarnação, porque a doutrina espírita abriu esse leque de visão ampliada para trabalhar a filosofia, trabalhar a religião, trabalhar a ciência, para melhor preparar o homem para esta vivência do Consolador prometido por Jesus. Então, nós estamos assessorados pelas bases kardecianas,
pelos ensinos do Cristo. E esse é um dos objetivos da doutrina espírita. Agora, o Evangelho redivivo, sendo atualizados pelos conceitos, pelos princípios da doutrina espírita. Amar a Deus, imortalidade da alma, espírito, pluralidade dos mundos habitados. E aí nós vamos crescendo nossa visão. Por isso, Kardec coloca-se fora da caridade não há salvação, e se eu não aplicarmos essa lição em nós primeiramente, constitui para mim uma oportunidade de primeiro experimentar esses deveres na minha vida, antes de querer se tornar mestre na vida de qualquer pessoa. Melhor ensinaremos pelo exemplo aplicado daquilo que eu acredito, daquilo que eu sinto e vivo essa verdade. E o dever é isso que ele constitui. Eu aperto aqui. Deixa eu ver se eu não quero desconectar aqui. Desculpa. Eu posso só clicar aí, né? Então, trouxemos aqui para essa reflexão nossa dessa manhã o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei, o livro dos Espíritos. Nós temos algumas questões conjugadas a esse assunto, depois da morte, e o pensamento e vida de Emmanuel. Mas vamos entender como Leon Denis, na sua visão muito filosófica que ele traz, como se constitui e o que é o dever. Leon Denis diz que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Por isso, ele vai além da matéria. Nós não estamos tratando de uma lei que tem uma limitação de tratado somente com aquele grupinho familiar, com aquela particularidade da sociedade. Ele fala que vai conduzir, vai transitar, regulamentar em tudo e vai além do infinito. Aonde quer que eu pense, consiga mentalmente ou dentro da minha intelectualidade, pensar que eu possa entender que seja o dever, vai muito além. Aonde quer que eu quero pensar, o dever já é uma realidade. Em outros mundos, aonde se bem melhor cumpre o dever do que a Terra, porque está indo em provas e expiações, passando, fazendo a transição para mundo de regeneração, mas ainda não somos criaturas regeneradas. Nós temos consciência disso. Por isso, o dever se constitui uma ferramenta para poder fazer essa relação e se dar o cumprimento na maior justiça possível. A justiça de amor, a justiça de caridade, a justiça do perdão, a justiça de amar os outros como a si mesmo, amar uns dos outros a Deus, o nosso Pai. Fazer o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para conosco. Então, essa definição que Denis traz, ela é muito importante para podermos introjetar nos nossos conceitos, nas nossas vivências, nas nossas relações e pensar fora da nossa caixinha pequena. Pensar em algo que vai além daquilo que eu me reconheço que sou o espírito imortal e quando eu desencarnar, como será a minha relação de novo com o plano espiritual? Como vai se dar a minha relação com a natureza nesse exato momento? Com todos os reinos que estão envolvidos, Leon Denis desdobra a dizer isso, que o dever não se constitui só dentro das relações humanas. Os reinos minerais, os reinos animais, no sentido de toda a interação que se faz, é necessário manter o respeito, porque através do respeito mantemos o equilíbrio dentro das relações. E aí está o cumprimento desse dever, né? Então, Emmanuel traz essa definição no livro Pensamento e Vida, que o dever define a submissão do que nos cabe certos princípios, estabelecido como leis pelas sabedorias divinas, para o desenvolvimento das nossas faculdades. E aí ele vai dizer que, para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Esse aspecto desse aconselhamento, desse momento que ele traz de lucidez, né, para viver em segurança, é o que nós queremos
Todos nós precisamos. Mas ninguém pode desprezar que temos que ter a disciplina moral, a disciplina desse entendimento para atender às leis. E ele desdobra nesse capítulo a dizer que essa submissão que vai se constituir um dever, ele se refere a termos a consciência de humildade para com Deus, o nosso Criador. Quando nós buscamos equiparar dentro dessas virtudes da humildade, podemos observar que a sabedoria divina que concorre trazendo as suas leis para nos mostrar os melhores caminhos para percorrer, e nesse sentido da possibilidade de aplicar as leis primeiro em nós, eu tenho que me fazer humilde. E Jesus recomenda constantemente no Evangelho para que possamos tratar de nos tornarmos humildes, para podermos ver esse reino. Porque é isso que ele aconselha, porque ele define uma submissão que nos cabe certos princípios. Ele é bem básico em colocar. Como amar a Deus, principalmente, o Criador, se ainda somos orgulhosos, ainda temos muito. Então ele começa a dizer, vamos trabalhar, vamos estabelecer dentro de nós esse dever que constitui o despertar dessa consciência para sermos humildes, simples de coração. Então, é necessário uma disciplina. Disciplina para compreender, para entender, para aplicar. Porque às vezes eu até entendo e compreendo, mas na hora de aplicar, eu sou o orgulho em pessoa. Eu não me coloco em igualdade com o outro. Por isso que ele fala da submissão, mas no sentido de humildade. Então, o dever segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque essa base é fundamental termos na vigência dos nossos conceitos. Porque a base, o tripé, que aonde se apoia a doutrina espírita, são as bases kardecianas. E eu não posso deixar de cumprir com disciplina, com dedicação, o que tem nos mantido de pé, que é a base da doutrina. Então, o Evangelho, nesse capítulo 17, ele diz que o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro. Sempre primeiro será nós mesmos para aplicar. Né? Como eu falei no início, a gente gosta de aplicar muito no outro. Quando chega para nós, a gente tenta fazer diferente, ou a gente não quer cumprir, não quer fazer por razões, por muitas vezes é o orgulho. Então, ele fala que aqui é dos outros em seguida, e dos outros em seguida. Primeiro, eu tenho que aprender um pouco, entender, absorver todo esse manancial de conceito. Experimentando primeiro, eu vejo se funciona, como funciona, de que forma eu tenho feito. Isso faz a diferença, antes de se tornar referência. É a mesma coisa, ler esse livro que é maravilhoso, maravilhoso. Será que eu li esse livro? Eu estou indicando, estou passando? É uma responsabilidade. Eu já li essa obra? Eu posso dizer realmente do conteúdo dessa obra? Será que eu já meditei, já compreendi? É maravilhoso, vocês têm que ler essa obra, faça o evangelho no lar. Será que eu estou fazendo o exemplo? Então, isso tudo, o dever implica no compromisso da responsabilidade com aquilo que nós estamos utilizando, fazendo, porque é da lei que façamos ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. Então, ele fala aqui que o encontro dos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados, do pequeno ao maior, há possibilidade de transitar e de exercitar esse dever. Assim como as crianças estão aprendendo pela forma correta, da forma ainda dentro da pedagogia infantil, mas a verdade não está sendo escondida ou relegada a segundo plano. As crianças, enquanto na evangelização, os pais estão cumprindo o dever de trazê-las para receber os ensinos do Cristo. Não é assim que nós gostaríamos que também para conosco fosse realizado? Não, criança, você vai para a evangelização, porque eu não preciso ir também para a minha, porque já estou adulto. E de que forma nós estamos trazendo? Ela não entende nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre as leis. Não precisa falar disso. Equívoco.
Nós temos essa possibilidade de fazê-lo mediante as circunstâncias e situações. É só a gente buscar fazer dentro dessa linguagem. Então, o dever cabe em todos os aspectos. Então, quando ele coloca que o dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição. E saber, quanto mais nos elevamos, quanto mais os nossos olhos, ele adquire grandeza, majestade e extensão. A perspectiva do ponto de vista, do ângulo que nós estamos vendo, realizando as nossas ações, devem ser por nós vista a olho com a lupa, primeiramente para nós. Porque nesse dever que ele deve e fala que vai regulamentar, porque o dever é uma lei, na verdade. Ele vai regulamentar porque cabe em todos os lugares. E quando ele coloca que não é idêntico, porque somos individualidades, obviamente, devemos respeitar a individualidade, devemos respeitar as crenças, as escolhas, as posições dentro do ponto de vista humano, mas dentro da concepção, do entendimento da doutrina, Deus é um só. Cada um entende, recebe e absorve as suas lições em conformidade o seu nível moral, espiritual, intelecto moral. E isso para nós está tudo bem. Não podemos impor crenças que nós acreditamos aos outros que estão em outras denominações assim fazendo. Mas ele coloca aqui uma interessante questão. Quanto mais nos elevamos, tanto mais os nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Ele nos remete a entender tudo isso, Emmanuel, que é o respeito. É uma das mais belas formas de amar o ser humano, é respeitando. Então, por isso que ele fala que à medida que eu respeito o outro, porque eu só vou desejar aquilo que realmente eu gostaria, porque aquilo que está dentro de mim, nem sempre é aquilo que a pessoa está falando, o que passa pela cabeça dela. Ele pode até desejar felicidades, progresso, seja feliz. Será que ele realmente está sentindo isso em relação ao outro? Então, quando ele nos convida que nós vamos verdadeiramente realizando essa proposta, nós iremos crescer aos olhos do Pai. Nós vamos caminhando junto com a massa, nós vamos caminhando junto com os irmãos de diversidades, porque a beleza está também nessa diversidade. E respeitando, mas caminhando juntos uns com os outros, porque Deus é um só, é Pai de todos nós. E o cumprimento, hoje, nós estamos na doutrina espírita, mas quem garante que ontem eu não era de outra denominação religiosa, de outra posição social? E amanhã, quem vai garantir reencarnado é onde eu estarei realizando que obra, mas com o mesmo objetivo. Então, o importante, hoje estarmos aqui, termos essa compreensão. Porque o que eu aprendo nesse exercício de hoje, desse dever, eu vou aplicar amanhã. E se necessitar, e somente Deus o sabe, aonde nós estaremos divulgando, trabalhando em nome dele. Porque essa é a maior importância. Isso crescemos aos olhos do Criador. E aí, ele vai dizer para nós, Emmanuel, ainda nesse livro, ele nos traz essa calma interior, porque o dever cumprido tem esse aspecto da positividade, que é importante, né? Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Então, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, não é assim que nós pensamos, acreditamos? Quando estamos com a consciência tranquila, né, com a paz interior, fiz tudo o que eu podia, fiz tudo o que eu sabia, fiz em conformidade com a lei. Exatamente, dá essa calma. Pois o dever cumprido traz o equilíbrio para os aspectos do corpo físico, espiritual e moral. Ela é um reajuste dessa lei que traz diretamente o bem-estar para a alma. E aí, se algo saiu diferente em relação àquilo que eu estou realizando, saiu fora daquilo que eu me programei dentro dessas leis de justiça para comigo, com o meu próximo,
fiz tudo o que eu sabia e podia e foi feito com sinceridade, com honestidade, está tudo certo. E se algo diferente saiu, saberei aguardar na justiça que ele nos confia para poder passar pelas provações e os reveses da vida, com tranquilidade, sem angústia, sem trazer perturbações emocionais e espirituais, porque muitas vezes as perturbações que chegam até nós em detrimento daquilo que nós sabíamos que estava no caminho certo, que foi tudo feito, saiu no planejamento, né? E ali a pessoa fica toda desesperada. Por que será? Que são questões humanas, emocionais. Porque o espírito estaria tranquilo e calmo. A tempestade veio, ele fez tudo quanto podia em relação à sua segurança pessoal da sua família no seu lar. E quantas vezes nós aqui experimentamos isso, quando vem, né, a temporada de furacão, preparamos tudo, suprimentos para casa, colocamos toda a proteção, e mesmo assim ainda tem vazamentos, ainda tem problemas, dificuldades. Nós sabíamos, fizemos tudo quanto estava ao alcance do que podíamos, ficamos lá, mas de repente alguma coisa saiu fora desse controle. Então, para o bom entendimento, é o que extra dentro das provas que aconteceram, as experiências que vieram, porque me encontrou já com a mente, com o espírito em ação. Olha só como o dever, ele não fica paradinho esperando que as coisas caem do céu, que aconteça. Não. O dever, ele nos prepara. Por isso que o capítulo é sede perfeitos. O verbo conjugado aí é a caminho para a perfeição. Sede perfeito. O verbo está na ação para sermos perfeitos. Um dia, em algum momento. Então, esse caminhar, essa proposta de saber que eu estou a caminho é importante. E eu sei que eu estou indo para o Pai. Mas como é que eu estou indo? De que forma eu estou fazendo essa caminhada? Isso é importante. Por isso, o dever, ele coloca que eu estou tranquila. Eu tenho amado, eu tenho aplicado esse amor na minha família, no meu trabalho, eu tenho realizado, né, o que o Pai aguarda em mim, de me melhorar cada dia, eu estou fazendo, que bom, estou a caminho da perfeição. Mas ainda sei que eu não sou perfeita. E saber o reconhecimento da mente que se sabe e se torna e se faz humilde. Né? Então, esse é um dos aspectos quando a gente coloca e vê, porque lemos a obra uma vez, já somos mestres, professores, né? Não, já conheço tudo do Espiritismo. Aí que a gente deve vir reolhar, estudar tudo de novo. Então, o Livro dos Espíritos, que é essa questão importante, é 621, Kardec questiona aos espíritos, de onde está escrita a lei de Deus, que nós já conhecemos na consciência. Saber a resposta e saber o que é e onde está, isso aí é fácil até para nós, que está na nossa consciência. Mas Emmanuel diz que nós ainda não utilizamos ainda quase nada dessa consciência. A consciência desperta, a consciência lúcida, a consciência que está conectada com o ser divino e espiritual que sou eu. Porque nós estamos conectados com Deus, claro que sim. Temos e recebemos esse influxo divino, porque, como Jesus coloca, eu e o Pai somos um só. Nós somos a criatura criada pelo Criador. Eu tenho a vontade que é pequena, mas eu estou sobre a submissão da suprema vontade que é Deus, que exerce esse poder de vontade na minha pequena e simples vontade. Eu reconhecer isso é estar no dever da humildade, de que me reconheço carente e necessitada de ser orientada, comandada por uma força suprema maior que é Deus nas nossas vidas. Essa consciência básica, como diz o nosso mestre aqui, que eu considero mestre, que é Emmanuel, a dizer isso para nós, o Livro dos Espíritos que nos traz essa resposta está na consciência. E porque nós estamos vendo criatura com tanta, e nós sabemos, inteligência, mas não estamos falando de inteligência, estamos falando de consciência, que é mais profundo.
Nós estamos falando dos deveres morais que norteiam a vida e a conduta moral espiritual nossa. Então, é para esse momento, é para essa profundidade que a doutrina vai nos convidando a realizar, a sair desse homem velho do ontem, que a utilização da consciência não estava desperta para as coisas divinas e espirituais, para esse momento translúcido, transcendental, para algo despertando em nós, que saiamos da matéria para atender a parte espiritual que nos pertence. Porque a consciência dela ninguém foge, ela nos pertence. E esse crescimento agora sobre as orientações dos espíritos, nós temos possibilidade de ampliar essa consciência e ir além um pouco mais, para podermos sermos felizes e progredir. Então, essa consciência precisa estar desperta constantemente. Haja visto que os espíritos, nós, quando dormimos, nem por isso a mente, a consciência se apaga. Se apaga para os registros materiais momentaneamente, mas o espírito não dorme, no sentido de que não cochilei, não foi sem querer, ele está desperto. E tudo está sendo registrado, contabilizado para o nosso subconsciente, porque vai repercutir justamente na parte espiritual nossa. Fica tudo nos nossos arquivos registrado, as nossas existências pretéritas, está tudo registrado em nós, gravado na consciência e o nosso perispírito. E aí a gente vê que nessa fase o despertar dessa consciência para outras mobilidades que irão ampliar o crescimento da criatura. Cada reencarnação eu estou ampliando, melhorando e progredindo. Quanto mais eu atendo e aprofundo dentro das leis divinas, quanto mais eu me aprofundo e me mantenho conectada à vontade suprema, superior que é Deus, mas eu alavanco em crescimento moral e espiritual. E não é exatamente isso que nós queremos? Então, ele vai falar para nós que o dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, na condição imprescindível da existência. Um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Então, nessa obrigação de nos tornarmos, de podermos experimentar e aproveitar todos os momentos, é uma condição de que podemos observar que não tem como desvincular. Imagine uma pessoa sem comprometimento, porque comprometimento é diferente daqueles que mantêm compromissos, né? A gente vai observar. A pessoa comprometida, ela tem um envolvimento de sentimento de alma com o outro. Compromisso eu tenho 10 horas fazer uma palestra, ir para o trabalho, fazer isso, fazer supermercado. Nós temos vários horários que a gente pode estabelecer como agenda de compromissos. Mas comprometimento é estar envolvido emocionalmente com aquilo que nós estamos fazendo. E nem sempre o que nós fazemos envolve esse sentimento emocional. Esse é um dos aspectos que ele coloca, que é uma ligação. Eu só me torno ligado com cada um de vocês à medida que vamos convivendo e temos um envolvimento emocional, porque aí vamos aprender a amar aquele semelhante. Então, a gente tem compromissos que é diferente de comprometimento. E quando nós assumimos um comprometimento, como a criação de uma casa espírita, um trabalho espiritual que vai se desenvolvendo, um grupo de estudo, é um comprometimento com a doutrina, com o trabalho da divulgação do Cristo. Olha a beleza aonde nós estamos atingindo para um crescimento. Porque já não trabalhamos num aspecto só para mim. A ampliação é para que possamos incluir o maior número de irmãos, encarnados e desencarnados, porque o dever atinge, porque essa influência, ela convida principalmente aqueles desencarnados pela influenciação, porque o bem consegue influenciar naturalmente, sem forçar a barra. Você já observou isso? Somos atraídos. E essa é a beleza que ele nos convida. Estamos ligados.
e não se acaba aqui. Continuamos no plano espiritual, trabalhando, exercendo, fazendo a coisa acontecer. Me permitam aqui, Raul mesmo já contou, e ele contou nesse último congresso que tivemos, que agora, a gente sabe que os espíritos não param de trabalhar, palestras no plano espiritual ele tem desenvolvido, tem feito palestras maravilhosas, as capacidades mediúnicas, psíquicas, têm se ampliado pelo próprio progresso do trabalho e desenvolvimento moral que adquiriu enquanto está aqui. Então, quando ele dorme, ele está no plano espiritual, realizando conferências, trabalhos, né, estudos, escrevendo livros, recebendo obras, intuições. O dever não para de amar, de se preparar para se doar no melhor. É um dever nosso nos prepararmos para dar o que há de melhor em nós, em favor do outro. Não é obrigação. Agora, o outro recebe se ele quiser. E nem assim nós iremos cobrar, nem assim nós vamos implorar que aceite. Simplesmente vamos dar. E se ele recusar, está tudo certo. É as escolhas e os direitos. E nós saberemos respeitar e aguardar. Porque enquanto um não quer, tem 10, 4 querendo ser amado. E para isso nós não precisamos pronunciar nenhuma palavra, nenhum nome. Bastamos saber que tem alguém que necessita de amor, possamos oferecer uma oração. Isso não é um dever de amar? Não é uma forma de disponibilizar esse amor? Conhecemos pessoas lá na África? Não conhecemos necessariamente. Sabemos que lá tem dor? Tem. Podemos levar a nossa consciência e podermos entregar o nosso amor para quem precisa. Então, o dever oferece múltiplas formas. E aí nós trouxemos a codificação, né? Só ilustrando que é o dever para conosco. Ao dever profissional, ao dever social, ao dever para com Deus. São uma quantidade de deveres, porque nós ainda precisamos da disciplina do dever, ou seja, do trabalho, porque o trabalho é lei e constitui, tanto na vida material como na vida espiritual. Ele é imprescindível. E se atendermos pelas vias, mesmo ainda remunerado pelas profissões, que façamos com amor. Porque nós temos visto muitos profissionais que parece que é uma dor ir para o trabalho, vai atender um irmão que parece que a gente sente até constrangimento, parece que está nos odiando, ou que nós somos, às vezes, não parece que está sendo um tratamento humano. Já observamos isso, vai com raiva, seja por questões materiais, seja por questões morais, seja lá o que for. Então, o dever, mesmo pelas formas do exercício ainda que precisamos, deve ser exercido em conformidade àquilo que eu gostaria que fosse feito, como eu fosse tratado. Então, cabe essa lição para atingirmos essa plenitude, porque tudo é experiência. Tudo é experiência que se conjuga para o crescimento do espírito. E nada pode ser desperdiçado por nós. Tem pessoas que têm ilusão de que está matando o tempo. O que você está fazendo? Nada, estou aqui matando o tempo. Como se o tempo pudesse ser mortificado, matado. No plano espiritual não tem esse tempo que nós entendemos como aqui na Terra, né? Como se isso fosse possível fazer. Então, é ilusão. Então, certas coisas temos que trabalhar e sermos útil. Aí está beleza. O corpo precisa de descanso? Claro, vamos dar o descanso. Mas não está se referindo a não fazer nada. Estou matando o tempo. Então, a gente tem que tirar e modificar, reciclando esses conceitos psíquicos mentais ou de chavão da própria cultura, e transformando isso em algo que venha refletir nesse crescimento desse ser que tem a consciência plena, que veio para crescer e evoluir, que cada minuto é importante, imprescindível. Cada segundo uma pessoa está nascendo ou está morrendo. Cada segundo um está desempregado, outro conseguiu um emprego. E aí nós vamos ver que cada segundo eu posso modificar a minha vida. Ou sair da mesmice, buscar conceitos novos. O que você está fazendo? Nada, estou aqui só, já sabe que é, passando o dedinho aqui no celular, vendo ali, tá nada, estou descansando, né? E aí a gente fica horas, envolve, né? Sem crítica não a nada e nem ninguém.
é só um conceito para atualizar a nossa consciência do tempo como nós fazemos crescer, progredir ou diminuir ou ficar na escassez, né? Então, o que constitui esse dever? Ele fala que está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber e que a posse dos segredos do além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o dos seus irmãos. Olha só, por isso que constituindo o que é dever, no sentido que ele fala da responsabilidade. Porque já não podemos, a partir do momento que compreendemos a responsabilidade da lei de consciência, por exemplo, e pela forma, nós não podemos fazer de qualquer jeito mais. Antes fazíamos porque não conhecíamos a lei, as leis divinas. Fazíamos de qualquer jeito. Hoje, tendo a consciência, precisamos fazer da forma correta. Porque senão nós mesmos seremos as próprias vítimas da nossa própria armadilha. Então, antes eu dava, fazia caridade, porque já ia perder mesmo. Já estava que não, né? Amanhã já nem presta. E aí a gente já quer passar adiante. É uma forma de caridade. Mas ele coloca e constitui que precisamos trabalhar em outros conceitos dessa responsabilidade, né? Então, quando ele fala que é correlativa ao saber, quanto mais eu tenho compreensão, quanto mais eu tenho entendimento, porque uma coisa também que eu queria deixar aqui é que é diferente informação de conhecimento. Tem muita gente muito informada, sabe de tudo. Falou isso, eu sei. São informações. São pessoas bem informadas. Mas conhecimento é diferente. Conhecimento é diferente de informação. Então, somos informados pela mídia diariamente, pela vizinhança, pela família. Nós temos muita informação. E o conhecimento constitui a compreensão da vivência ou então no aspecto intelecto-moral daquilo que eu conheço porque eu estou vivendo. Tem muita gente falando, mas é esse conhecimento que nós precisamos introjetar. Então, quanto mais responsabilidade tem, porque as leis já estão na consciência, e se eu não as aplico, isso me dá dizer que eu tenho só informação, não tenho o quê? A vivência da aplicação dessa lei. Por isso nós estamos a caminho da perfeição. Então ele coloca para nós que temos que colocar toda a nossa energia de positividade, todas as ferramentas que temos à disposição para criarmos ambiência e disponibilidade para o melhoramento, para podermos atingir não só a nós, mas aos nossos irmãos. Então, ele coloca para nós, ainda dentro da prática, né? A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento para apressá-lo. Convém que estudemos primeiramente a nós mesmos. Sempre você vê que o dever fala, primeiro tem que ser você. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que dar o exemplo, você tem que ser a forma, você tem que melhorar. Então, não tem como se não fizermos a nossa parte. Para depois, e assim é que nós esperamos que os pais possam passar para as gerações futuras aquilo que está sendo absorvido pela doutrina espírita para podermos aplicar nos nossos filhos, né? E aí ele fala que estudemos primeiramente a nós mesmos com atenção e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Então, não há um aspecto no sentido de improvisação doutrinária, improvisação de conceitos e princípios da doutrina, improvisação de conhecimento. O dever, ele traz esses reajustes importantes que ninguém pode imprescindir antes de conhecer. Eu não posso experimentar, eu não posso dizer isso, aquilo, se eu não conheço nada da sua vida, eu não sei o que você está passando. O que te levou a essa situação? Será que eu também já passei? Eu posso? Eu tenho entendimento para isso e compreensão? Então não me cabe julgar, né? Esse é um dos aspectos dessa prática
do aperfeiçoamento sem colocar aquela pressão, obrigação pela imposição. Isso que ele fala. É colocando no sentido, aperfeiçoar a pressão no sentido de podermos estudar primeiramente a nós. Isso é a mais importância, né? Então, ele coloca, fiz hoje útil, é a nossa análise do nosso dever. Santo Agostinho fazia essa análise, seus checklists ali, hoje eu fiz isso, deixei de fazer aquilo, está lá na questão do Livro dos Espíritos, na 1119, A e B, e aqui ele, Leon, fala assim para nós, fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assim consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido meu dever? Essa é uma análise, uma reflexão importante que devemos atualizar constantemente para podermos ali colocar esses ensinos na vigência no nosso checklist primeiro. Eu tenho que aprimorar nisso, eu tenho que realizar isso, eu tenho que fazer um pouquinho melhor em relação a isso. Isso é estar desperto, é uma consciência desperta. Porque às vezes ficamos dentro desse inconsciente adormecido, que só o corpo está indo com a massa, né? Se a gente não realiza, não pensa, não reflete sobre as ações, e aí a gente fala, de repente eu não vi, me dei conta que estava fazendo algo, pensando, né? Então a gente precisa refletir sobre essas análises, da importância de não deixar a mente, né? Nós ali, sem uma reflexão que possa nos tirar da condição, da repetição dos erros que estamos praticando já há algum tempo. E assim, levando para as nossas considerações, né, da nossa conclusão, alguns slides, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, o Sede Perfeitos, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio e arguilhão da consciência. Ao mesmo tempo que vai pontuando dentro da disciplina, dentro da consciência, dentro das leis morais, dentro da justiça divina, ele agora coloca uma das reflexões também muito importante, a lei do livre-arbítrio. Nem os bons espíritos, nem Deus viola essa lei. Como se as leis, nós já sabemos, as leis de Deus são imutáveis. Não tem como mudar. E é nesse aspecto que ele coloca, que está entregue ao livre-arbítrio, a criatura. O amor, o evangelho, a doutrina está aí sendo explanada. Não estamos capturando ninguém à força para ser adotado ou para vir para o espiritismo. Mas nós estamos explanando com amor, sem a pressão apressada de adquirir adeptos para que possa ser utilizado, porque ele tem um livre-arbítrio de querer ou não, e nós o respeitarmos. Né? Porque as leis estão na consciência, e esse arguilhão é a lança de ponta que vai estar ali o tempo inteiro, convidando a própria criatura às reflexões do homem velho para se tornar e exercer esse homem da atualidade, que veio o Consolador nos despertar para uma nova realidade. Então, esse é um ponto importante que nós temos que refletir, né? No livre-arbítrio, com justiça, com amor e caridade. E, por fim, ele diz para nós que o dever, como precisá-lo, onde começa ele? Onde se detém? O dever começa primeiramente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. É o ensino do Cristo, que diz justamente, faça ao outro exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito para com você. E, se possível, faça um acréscimo um pouco mais daquilo que já consegue e tem para ser e nutrir mais um pouco. Aquele que aguarda em ti, através do exemplo, através da vivência, porque já foi dado muito. E hoje nós temos muito conhecimento, não informação. Nós temos que aprender a entender que nós precisamos nos instruir e não só
observar e deter e obter informações. Nós temos que ter muito mais conhecimento, que é o fortalecimento da alma, é que nos tira da cegueira, é que nos tira da ilusão, até mesmo daqueles que falam e a gente vai observar, não foi isso que o Cristo falou, eu tenho conhecimento. Ele falou que conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a voz do bom pastor. Eu sei que esta voz clama e clamou no deserto e trazendo o amor. Fora da caridade não há salvação e para nós o conhecimento é a nossa salvação, né? Então fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. Então, finalizando, ele vai dizer que o dever cresce e irradia sobre mais elevadas formas em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais. Da criatura para com Deus, ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Tá, em Kardec, que vai estar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito Lázaro, né, de Paris, de 1863. Então, esse é o ponto culminante do dever que vai irradiar, vai nos elevar às etapas superiores. Esse foi o curso que os espíritos que se ascenderam em moralidade atingiram através do dever moral, para que viemos. Não só para desfrutar as belezas desse planeta maravilhoso, mas para darmos prosseguimento e cumprimento das leis de Deus aqui na Terra. Então, amigos queridos, eu deixo aqui essa simples reflexão, desejando essa casa, né, que leva o nome Deus, Cristo e Caridade. Que ela possa crescer nesse dever moral e, com certeza, já estamos vendo os esforços, já estamos vendo os frutos da beleza da obra de Deus sendo implantada, materializada através de muitos corações. Que vocês cresçam em amor, em caridade. E que aqui possa sempre chegar e terá o acolhimento e o amor que aguarda para alimentar todos aqueles, como nós mesmos um dia necessitamos adentrar uma porta de luz e esperança. E possam sempre encontrar nesta casa a abundância desse amor para serem todos muito felizes. Muito obrigada a todos.